amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento também aqueles que estão nos assistindo e ainda vão nos assistir pela internet. Nós vamos falar que nós não assistimos culto, nós prestamos um culto a Deus, não é? Nós nos reunimos aqui nesta manhã exatamente para isso, para adorarmos ao nosso Senhor, para prestarmos a Ele o nosso culto. A empresa de energia elétrica está fazendo manutenção das linhas aqui na nossa rua nessa manhã, e nós fomos avisados que eles iam cortar energia, como de fato cortaram. Então nós estamos sem eletricidade, sem luz, estamos sem os instrumentos musicais também. Mas isso não nos impede de adorarmos ao nosso Deus, não é? Porque o louvor e a adoração não tem a ver necessariamente com a música, mas tem a ver com a expressão de gratidão do nosso coração, com a expressão de adoração que brota do fundo da nossa alma. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, mas antes disso eu gostaria de orar ao Senhor, agradecendo aos irmãos, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, e fazendo também uma oração intercessória pelo nosso país, pela igreja do Senhor, espalhada na face da terra, espalhada por esse nosso grande país que é o Brasil, e também pela nossa comunidade aqui. Eu agradeço aos irmãos que durante esse período de quarentena, de epidemia, têm mantido a sua fidelidade. Esse trabalho é sustentado de forma voluntária pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos. Os irmãos sabem que nós não ficamos falando nisso, ficamos fazendo campanha ou insistindo nisso, mas nós que somos membros da igreja, somos nós que sustentamos o trabalho. Os irmãos têm expressado a sua fidelidade, depositando os dízimos e ofertas, e eu agradeço a cada um. Oremos então. Vou pedir para o irmão Joaquim colocar a salva aqui no meio da igreja. Aqueles que desejarem podem pegar os envelopes, depositar. Quem preferir fazer isso com um depósito em conta, pode fazer também. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome. Tu és o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, aquele que reina absoluto sobre todas as coisas, Pai. E nessa manhã, nós reunidos aqui para te adorar, para te buscar, para exaltar o teu santo nome, também aproveitamos esse momento para rogar a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós confessamos a ti, Senhor, os nossos pecados, rogando que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, Senhor, de toda injustiça, como diz a tua palavra. Nós intercedemos também, Senhor, pelo nosso país, nesse momento difícil que temos passado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, de alguma maneira, Senhor, nos salve nesse momento de grande tribulação, de grande dificuldade pelo qual estamos passando, Senhor. Nós sabemos que há pessoas que têm perdido o seu sustento por causa dessa enfermidade, têm, Senhor, passado por dificuldades financeiras para sustentar as suas famílias também. Nós também, Senhor, temos conhecimento de pessoas que têm tido grande dificuldade, inclusive por causa do confinamento nas suas casas, do isolamento social, Pai, de depressão, de outros problemas relacionados a isso também, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Rogamos pelas autoridades do nosso país, Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar também, Senhor, temor de Deus para cada homem, cada mulher que está em posição de autoridade no nosso país, Pai. Que eles possam, Senhor, visar o bem comum, o bem coletivo, tomar suas decisões, Pai, não baseado em cálculo político, mas no bem-estar da população, no bem-estar do povo em geral. Rogamos pela tua igreja, Senhor, que o Senhor venha trazer um avivamento, um despertamento na tua igreja nesses momentos de crise, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, busque o Senhor, que a tua igreja se arrependa também, Senhor, se humilhe na tua presença, se humilhe diante de ti,
para buscar, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia também. Rogamos pela nossa comunidade aqui reunida, que o Senhor venha nos ajudar, a proteger, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família aqui que se reúne nesse lugar, Pai, livrando de todo mal, guardando, Senhor, dessa enfermidade também, Pai. Nós pedimos isso, Senhor, porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor, Pai. Nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas que entregamos ao Senhor como expressão da nossa gratidão, como expressão da nossa fé, expressão também da nossa adoração, do nosso culto a Ti. Eu rogo que o Senhor esteja, Senhor, suprindo as necessidades de cada família da igreja, esteja sustentando, Pai, nesse período de dificuldade. E nós confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos sustenta, Pai, em todas as coisas, suprindo cada uma das nossas necessidades. E assim te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ainda que o Senhor venha nos ajudar na ministração e na meditação da Tua palavra, Pai, que o Senhor me use como instrumento do Teu Espírito para falar aos meus irmãos, assim como o Senhor já falou comigo. Que o Senhor também ministre a cada coração que vai escutar essa mensagem, Pai, falando e tratando de cada um de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a Tua santa vontade, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos meditar, e o tema dessa mensagem é viver para agradar a Deus. Ali na projeção saiu para a glória de Deus, mas é as duas coisas. Para agradar a Deus, e uma vida que agrada a Deus é uma vida que glorifica ao Senhor. E o texto que nós vamos tomar é o texto da nossa leitura bíblica de hoje, que é o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, mas eu vou ler também o versículo 1 do capítulo 4 e depois passo para o capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos.
Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Paulo escreveu a epístola aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, da qual ele guardava agradáveis recordações do curto período de tempo que passou ali com aqueles irmãos. Nós lemos no capítulo 17 de Atos que Paulo chegou em Tessalônica e pregou na sinagoga dos judeus por 3 sábados consecutivos, demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, até precisar sair às pressas e escondido daquela cidade, porque os judeus, movidos por inveja, incitaram a multidão e lançaram falsa acusação contra os cristãos perante as autoridades daquela cidade, dizendo que eles proclamavam Jesus como rei e não o imperador romano. Depois dessa separação forçada daqueles irmãos, Paulo ficou cada vez mais preocupado com o progresso da fé dos irmãos em Tessalônica. Então ele mandou Timóteo àquela cidade para saber dos irmãos e ficou bem aliviado quando ele recebeu os relatórios positivos de Timóteo, que Timóteo trouxe, e escreveu essa carta afetuosa, essa carta de ternos afetos que a gente vê, que é uma epístola, uma carta de recomendação, de exortação e uma carta de consolo também. Recomendação para que os irmãos continuassem firmes no meio das aflições que eles estavam experimentando. Exortação para que eles fossem mais além na caminhada cristã, que nem nós lemos no versículo 1 do capítulo 4, e também consolo em relação aos entes queridos deles que já haviam morrido. Se você voltar um pouquinho para o final do capítulo 4, aí na sua Bíblia, você vai ver que Paulo encerra esse capítulo lembrando ou falando da volta do Senhor Jesus. Paulo, então, depois de falar da volta do Senhor Jesus, inicia o capítulo 5, lembrando aos Tessalonicenses que o dia do Senhor, como ele chama o retorno de Cristo, viria de repente. Ele usa a figura assim como um ladrão de noite, e pegaria de surpresa aquelas pessoas que viviam em trevas espirituais. Você vê isso aí do versículo 1 ao versículo 3 que nós lemos. Porém, os Tessalonicenses, assim como os demais discípulos de Cristo, eles não viviam, não estavam em trevas para serem apanhados, assim, de surpresa pelo dia do Senhor, é o que Paulo fala no versículo 4. Pelo contrário, Deus não nos destinou para a ira futura que seria revelada por ocasião da volta do Senhor Jesus, mas Deus nos destinou para a salvação, porque Jesus morreu para que nós vivêssemos em união com Ele. Então não fomos destinados para a ira, mas para viver essa vida em união com Cristo. E é exatamente o que nos diz
os versos 9 e 10 do capítulo 5 que nós lemos. A vida cristã é assim, não uma vida seguindo alguma religião ou seguindo preceitos religiosos, mas uma vida vivida em união espiritual com Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós recebemos a vida de Deus no dia em que nós cremos, e agora precisamos aprender a viver a vida de Deus diariamente, e nós fazemos isso ao viver em união com Cristo na nossa vida diária. Falando dessa nova vida, Paulo afirma na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, no versos 20 e 21, estou crucificado com Cristo, logo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou de mim. É exatamente essa nova vida que nós devemos viver, é uma vida vivida em união com Cristo, como se Cristo mesmo estivesse vivendo a nossa vida. Dessa forma, existe uma determinada maneira que o cristão deve viver. O cristão não pode viver de qualquer maneira, e nós chamamos essa maneira de viver normalmente de vida cristã, e a vida cristã deve ser vivida nessa união com Cristo, e tem na própria vida de Cristo, na maneira como Cristo viveu aqui, o seu modelo. O fim último da vida cristã é agradar e glorificar a Deus, e a maneira de viver essa vida cristã, ela deve ser ensinada e ela pode ser aprendida conforme o versículo 1 do capítulo 4. Paulo fala inclusive que os irmãos receberam, a maneira como eles deveriam viver e agradar a Deus, eles estavam instruídos nisso, deveriam progredir. Então a vida cristã, ela é vivida nessa união com Cristo, ela deve ser ensinada para os cristãos, ela pode ser aprendida pelos cristãos, e deve haver então uma progressão na vida cristã. Ou seja, a vida cristã não é algo estático, mas é algo em que você aprende e que você vai crescendo, você vai progredindo na vida cristã. O texto que nós lemos no capítulo 5, então, em grande medida, fala da maneira de nós vivermos a vida cristã. Mas o que exatamente Paulo está nos ensinando aqui? É nisso que eu gostaria de meditar, sobre a vida cristã, com base nesse texto de capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Em primeiro lugar, eu vou dizer para os irmãos que a vida cristã, ela é caracterizada pela fé, pelo amor e pela esperança. No verso 8 é exatamente isso que Paulo nos fala. E esse versículo 8 do capítulo 5, as palavras dele nos lembram vagamente a armadura de Deus que está lá no capítulo 6 de Efésios, porque Paulo fala para nós nos revestirmos da couraça da fé e do amor, e para nós tomarmos o capacete da salvação. Essa linguagem lembra um pouco a armadura a armadura de Deus do capítulo 6 de Efésios. A vida de Deus é caracterizada pela fé, porque é pela fé que nós recebemos a salvação oferecida gratuitamente por Deus e a justificação dos nossos pecados. É isso que Paulo ensina em muitos textos, incluindo o capítulo 2 de Efésios, dos versos 1 a 10, que é um texto muito importante. Mas a vida cristã também deve ser vivida pela fé, ou seja, nós ingressamos na vida cristã, recebemos a salvação quando cremos pela fé, mas nós também devemos viver a vida cristã pela fé, porque tudo o que não procede de fé é pecado. É o que Paulo nos fala no capítulo 14, verso 23 de Romanos. O autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja, muitas pessoas têm uma ideia abstrata de fé, como se a fé fosse algum tipo de amuleto
que pudesse realizar todas as nossas vontades. Você já viu algumas pessoas que andam com um chaveirinho, que tem um pé de coelho? Aquilo lá é um amuleto, né? Geralmente ela põe a chave do carro, a chave de casa aí, pendura aquele negócio no cinto, né? É como se aquilo tivesse algum poder mágico, né? De fazer as coisas na vida da pessoa. E tem gente que tem uma ideia de fé mais ou menos assim abstrata. Não, eu tenho fé, então tudo vai dar certo na minha vida. Na verdade, a fé tem um significado específico. Fé é crer na revelação que Deus fez de si mesmo e confiar naquilo que Deus disse, isso é, confiar na palavra de Deus. Crer que o que Deus disse é a verdade e que Deus cumprirá fielmente tudo aquilo que Ele disse. Isso é que é fé. Fé é crer naquilo que, na revelação que Deus fez de si mesmo e crer naquilo que Deus falou. O amor também caracteriza a vida cristã, porque o amor a Deus e o amor ao próximo é ensinado na Bíblia, e Jesus falou que, na verdade, amar a Deus e amar ao próximo é cumprir toda a lei nesses dois preceitos. Deus é amor e o amor procede de Deus. E o apóstolo João diz na sua primeira epístola que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu amor é mentiroso, exatamente porque Deus é amor. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo como Cristo nos amou, caracteriza a vida cristã. E finalmente, a vida cristã ela é caracterizada pela esperança da salvação. Recebemos a Cristo como nosso Salvador no passado e temos a esperança de que quando Ele se manifestar, como Paulo ensina aqui no livro de Tessalonicenses, em glória, nós seremos salvos da ira de Deus, porque Jesus virá para julgar todo o pecado. E essa é a nossa esperança, que recebemos a Cristo como nosso Salvador, e nós seremos salvos então da ira quando Deus julgar todo o pecado, como de fato Ele há de fazer. E essa é a bendita esperança que deve guiar toda a nossa vida na presente existência. Nossa expectativa da volta do Senhor serve de baliza para tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, para tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós pensamos. A fé, a esperança e o amor, elas são chamadas de as virtudes cristãs, e elas caracterizam essa nova vida em Cristo, elas caracterizam a vida cristã. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina que a vida cristã é uma vida ativa na comunidade de fé. Muitas pessoas hoje têm uma visão extremamente negativa da igreja por causa do mau testemunho de alguns cristãos, de pastores até, e de líderes eclesiásticos. Na verdade, algumas estatísticas mostram que metade das pessoas que se dizem evangélicas hoje estão fora de uma igreja ou não são membros de uma igreja. Jesus disse que os escândalos e os tropeços seriam inevitáveis, mas ai daqueles por quem esses escândalos e esses tropeços viriam. Isso está em Lucas 17, capítulo 1. Contudo, isso nada muda o fato de que Deus nos chamou para fazer parte de uma comunidade de fé que é a sua igreja, chamada de o corpo de Cristo. Ainda que haja escândalos, ainda que as pessoas tiveram problemas na igreja, isso não muda o fato de que Deus nos chamou para fazer parte do corpo de Cristo, Deus nos chamou para fazer parte da comunidade da fé. E a vida cristã é baseada na participação ativa na comunidade de fé. Participamos ativamente dessa comunidade, sendo ministrados
e pelos nossos irmãos, e também ministrando a eles por meio dos dons e dos talentos que Deus nos deu. E fazer isso, ministrar e ser ministrado na comunidade de fé que é a igreja, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Essa é a dimensão coletiva da vida cristã. Então a vida cristã tem essa dimensão coletiva, que é a necessidade de nós participarmos de uma comunidade de fé ativamente, de nós ministrarmos e de nós sermos ministrados pelos nossos irmãos. Para isso, o cristão deve acatar com apreço aqueles que o Senhor chamou para trabalharem e para presidirem sobre a comunidade. Devem tê-los em amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, conforme nós lemos nos versículos 12 e 13. Cada cristão também deve participar dessa comunidade, né, de forma ativa, como eu tenho dito. Não basta simplesmente vir à igreja, ou vir ao culto, sentar, cantar, participar do culto, assistindo ao culto, como eu falei. Nós não assistimos culto, nós prestamos o culto a Deus. A nossa participação na igreja, na comunidade da fé, ela sempre é ativa. Então cada cristão participa assim, ele deve tanto consolar quanto receber consolo, ele deve edificar os irmãos como ele deve permitir ser edificado. Está escrito no verso 11, ele exorta em amor, mas ele também deve aceitar a exortação que lhe fazem. Ele deve admoestar, mas também deve receber a admoestação, consolar os desanimados, tanto quanto receber o consolo, amparar os fracos, como também ser amparado na sua fraqueza, conforme verso 14, porque na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nós precisamos ser exortados a permanecer no caminho. Nós precisamos ser admoestados quando nós começamos a nos desviar do caminho. Nós precisamos ser consolados nas nossas lutas, nas nossas perdas, nas dificuldades que nós enfrentamos. Nós precisamos ser amparados nos nossos momentos de fraqueza. E você nunca pode dizer que você não vai enfrentar dificuldade, ou que você é forte o suficiente. E é exatamente essa a razão da necessidade de nós precisarmos viver em comunidade na fé. Aquele cristão que está fora de uma comunidade, ele é um cristão fraco, é um cristão que ele não vai crescer na fé, porque ele não entendeu o plano de Deus para a vida dele. É comum as pessoas terem o pensamento de virem à igreja para serem abençoados. Você já escutou isso? Eu vou no culto para ser abençoado, eu vou fazer alguma coisa, vou participar de alguma atividade da igreja para ser abençoado. Mas o projeto de Deus, conforme nós lemos nesse texto, é que nós nos abençoemos uns aos outros mutuamente. Eu sou abençoado enquanto e na medida em que eu abençoo outros. Então, quando você estiver na sua casa e você vier para a igreja, você muda a atitude do seu coração e diz: eu vou à igreja para abençoar e para ser abençoado. Nós somos abençoados como consequência de que nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus para abençoar outras pessoas. Então, uma vida cristã, ela é caracterizada pela fé, pelo amor e pela esperança. E é uma vida em que nós participamos ativamente na comunidade da fé. E por fim, a vida cristã é uma vida em que se busca a piedade pessoal. Então existe aqui uma tendência de determinados grupos darem muita ênfase para a vida na igreja.
né, a vida nessa comunidade. Tudo é igreja. Se alguém não orar para você, não serve, né? Se você não for na igreja fazer alguma coisa, você não está abençoado. Então alguns grupos pensam assim. Outros grupos vão para o extremo oposto e eles acham e eles valorizam os aspectos individuais da fé cristã. Então o importante é você ter um relacionamento com Deus, o importante é Deus falar com você, o importante é você buscar a Deus. A Bíblia, porém, ela nos ensina que a vida cristã tem essas duas dimensões, tanto a dimensão coletiva quanto a dimensão individual. E elas são igualmente importantes e nenhuma delas substitui a outra. Você deve orar no seu quarto? Sim, você deve orar, mas também você deve participar da oração da comunidade. Você deve ler a sua Bíblia e meditar na sua Bíblia no seu lar? Sim, você não pode deixar de fazer isso, mas você também deve receber a ministração da palavra junto com a coletividade. Então, esse aspecto individual da vida cristã e esse aspecto coletivo, comunitário, eles são igualmente importantes e igualmente insubstituíveis. Eu costumo falar que é como as duas asas de um pássaro. Se você tirar uma asa de um pássaro, se ele tiver com uma asa machucada, ele não vai conseguir voar, né? Ou como as nossas duas pernas. Talvez você até consiga andar com uma perna só, mas você vai andar mancando, você vai andar com dificuldade. Você precisa das duas pernas. Também, para você crescer e progredir na sua vida cristã, você precisa atentar para esse aspecto comunitário da vida cristã, participando ativamente de uma comunidade da fé, e você precisa também ficar atento para esses aspectos individuais da fé. Então, além desse aspecto da vida na comunidade, a vida cristã é caracterizada por essa busca da piedade pessoal, da devoção particular. E assim, no verso 15, o apóstolo nos fala que no trato com os nossos irmãos e com as demais pessoas, existe uma maneira de nós vivermos a vida cristã. E essa maneira decorre do amor nos guiar nas nossas relações pessoais, de modo que nós devemos ser pacientes e longânimos com todos, né? Nós não devemos nos vingar, nós não devemos pagar o mal com o mal. Ser longânimo significa também aceitar a pessoa, não necessariamente o mal que ela faz, mas acolher aquela pessoa no nosso coração sem rejeitar, né? Então nossa maneira de encarar a vida também deve mudar radicalmente em relação à nossa vida passada. Essa atitude inclui alegria interior, que é fruto do Espírito Santo, que não depende da circunstância. Na nossa vida passada, quando as coisas estavam do jeito que a gente queria, nós nos alegrávamos, né, regozijávamos. Quando as coisas davam errado, a gente ficava deprimido, chateado, abatido, às vezes até agredindo os outros com as nossas palavras. Mas na nossa nova vida, a vida cristã, a nossa alegria, a fonte da nossa alegria não está fora de nós, a fonte da nossa alegria está no nosso interior, e ela vem exatamente, ela tem origem, a nossa alegria, do Espírito Santo. Mesmo que as circunstâncias mudam, o Espírito não muda, e nós podemos ter alegria em meio às dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações. Conforme nos diz o verso 16, nós também enfrentamos o nosso problema de maneira diferente. Antes, quando a gente tinha um problema, a gente era grosso, a gente maltratava as pessoas que a gente achava que estava causando o problema. Agora a gente tem uma nova maneira de lidar com os nossos problemas. A gente lida através da oração, buscando ao Senhor, pedindo a ajuda do Senhor para nós resolvermos os nossos problemas, confiando sempre em Deus, conforme o verso 17. Nós também aprendemos a dar graças em todas as coisas, sabendo que Deus está no controle de absolutamente tudo. Nós não reclamamos de nada agora na nossa nova vida, na vida cristã, porque nós entendemos que Deus está no controle de tudo, Deus tem um propósito em tudo, e Deus trabalha em todas as circunstâncias, de modo que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, segundo o julgamento de Deus e não o nosso julgamento, né? Nossa avaliação,
de uma forma que é verdade, mesmo quando nós não entendemos absolutamente nada do que está acontecendo. E essa confiança é que faz com que nós possamos dar graça, mesmo quando todo mundo ao nosso redor está reclamando e murmurando, não é? E essa é a nossa nova vida, conforme o verso 18. Nós também somos sensíveis à voz do Espírito Santo, deixando de fazer aquilo que entristece o Espírito, conforme o verso 19. Aprendemos também a viver a nossa vida de acordo com aquilo que Deus fala, seguindo a orientação de Deus para conosco, conforme verso 20. E nós também procuramos nos abster de toda forma de mal, conforme verso 22. Então a vida cristã, ela deve ser vivida assim. Nós precisamos ter esse entendimento, uma vida caracterizada pela fé, vivida pela fé, com amor a Deus, ao próximo, com a esperança de que nós receberemos a salvação quando Deus manifestar essa salvação. Nós também deveremos viver essa vida cristã, nos envolvendo ativamente na igreja, nessa comunidade de fé, colocando nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nosso recurso à disposição do reino de Deus para abençoar, e somos abençoados enquanto fazemos isso. E nós também, nessa nova vida, devemos ativamente também buscar uma piedade pessoal, buscar também uma vida devocional diária na nossa própria vida, na nossa casa, procurando viver uma vida que agrada a Deus, confiando em Deus, buscando tratar os outros de uma maneira guiada pelo amor. E as orientações do apóstolo Paulo, então, eu concluo, têm por objetivo que o nosso espírito, corpo e alma sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor. E a nossa oração é para que o nosso Deus de paz nos santifique em tudo, conforme está no verso 23, porque nós não conseguimos viver essa vida pelo nosso próprio esforço. Ela deve ser vivida pela fé. E eu preciso desejar viver essa vida. E eu preciso pedir a Deus, orar a Deus, Deus me santifique. Porque nós estamos numa caminhada, nós precisamos progredir, e ainda que você tenha muito tempo de convertido, muito tempo de vida cristã, você está caminhando, você não atingiu o alvo, você precisa crescer, você precisa caminhar, você precisa progredir. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é um farol a guiar os nossos passos. Ela é, Pai, uma direção para as nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor nos deu a vida eterna e hoje nós podemos viver essa vida aqui e agora, não na eternidade, Pai, mas aqui e agora, de uma forma que te agrada e de uma forma que glorifica o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver a nossa vida assim. Ajuda-nos a crescer no conhecimento de Deus e também crescer na maneira de viver a nossa vida de uma forma que te agrada e glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ainda ao Senhor.